A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra do Senhor que encontra-se no Salmo 46, verso 6, que diz assim: Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O título da nossa reflexão neste dia é A Voz de Deus. O salmista, quando escreve esse verso dizendo que nações se agitam, reinos se abalam, ele, o Senhor, ergue a voz e a terra se derrete. Conseguimos enxergar nesse versículo o salmista dizendo que quando Deus levanta a sua voz, há uma consequência, algo acontecerá, algo novo surgirá quando Deus fala. Quando Deus fala, algo acontece em nossas vidas, ao nosso redor. Nós sabemos que logo após esse verso, vem o verso 7, que é muito conhecido. Que quando o Senhor levanta a sua voz, nós temos a certeza do que está escrito no verso 7. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa certeza que o salmista tem, que o Senhor dos Exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a nossa torre segura, ele tem essa certeza porque Deus ergue a sua voz. E nós sabemos da importância de se ouvir a voz de alguém. A importância da voz no processo conhecido como comunicação. Nós precisamos ouvir alguém falar para que possamos estabelecer um canal de comunicação. E assim também é no nosso relacionamento com Deus. Quando nós buscamos a sua presença, Ele fala conosco. E de que forma? Você pode estar se perguntando, Ele fala conosco. De N formas. Porque Deus é Deus e não se deixa limitar pelo ser humano. Ele pode falar de forma audível, porque Ele pode. Ele pode falar com você por meio da sua palavra, que é o meio, que é a forma mais comum de nós termos acesso à voz de Deus. É quando nós meditamos na sua palavra. Quando buscamos a presença de Deus, nós oramos, ou seja, nós conversamos, nós colocamos a nossa voz para fora por meio da oração, nesse relacionamento, nessa comunicação, e Ele nos ouve. E como nós vamos ouvir a voz de Deus? É quando nós meditamos na sua palavra, é quando nós ouvimos uma mensagem, é a forma que Deus tem usado de forma rotineira nos nossos dias para falar conosco, porque Ele nos deixou a sua palavra. A palavra, a Bíblia Sagrada, está à nossa disposição para que ali possamos ouvir a voz de Deus. É por meio, a base da voz de Deus para os nossos corações está na sua palavra. Aí podemos escutar por meio de meditação, alguém refletindo, alguém pregando. Podemos escutar a voz de Deus tomando por base a sua palavra por meio de louvores. Deus fala conosco e a voz de Deus é importante para que possamos caminhar, para que possamos andar, para que possamos viver. E o salmista foi muito claro aqui, mostrando a importância e as consequências que vêm quando a voz de Deus se ergue. Quando Deus ergue a sua voz para falar conosco, tudo se transformará. Tudo se transformará. Deus criou todas as coisas por meio da palavra, por meio da sua voz. E a sua voz é poderosa. Quando Deus fala, a terra ela se derrete. Como nós lemos aqui, as nações se agitam, os reinos se abalam e a terra se derrete. E para que serve nos nossos dias, caro ouvinte, a voz de Deus? Primeiro que nós temos que ter em nossos corações essa necessidade de ouvir todos os dias a voz do nosso Pai. Ele está disposto a falar conosco. Basta abrirmos o nosso coração para ouvir a sua voz. E hoje, a voz de Deus serve para inúmeras coisas. A voz de Deus serve para orientar, para nos orientar, para mostrar o caminho e que nós devemos seguir. Deus nos orienta por meio da sua palavra. A voz de Deus serve para mostrar as suas promessas.
Quantas pessoas vivem uma vida sem saber que Deus tem promessas para ela? Quando nós lemos em 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 4, diz: dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Aqui nesse verso, o Senhor mostra para nós as promessas que Ele tem para as nossas vidas. Essas promessas, elas são grandiosas, elas são preciosas, para que por elas vocês se tornem o quê? Para que nós nos tornemos participantes da natureza divina. E com isso nós vamos fugir da corrupção que há no mundo e causada por quê? Por meio da cobiça. Quando a voz de Deus, ela serve para nos exortar. O Senhor nos exorta. E a palavra de Deus nos diz lá em Hebreus 12, 5 e 6, versos 5 e 6, que Ele nos exorta porque Ele é nosso Pai, porque Ele nos ama. Quando Deus fala conosco, nos exortando, é para corrigir rumos da nossa vida, porque um pai, quando orienta, quando exorta o seu filho, chama a atenção do seu filho, é para o bem dele. E assim Deus faz com cada um de nós. A voz de Deus serve para acalmar. A voz de Deus serve para esclarecer. A voz de Deus serve para salvar. Em João 10, 27 está escrito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quem conhece o Senhor, conhece a sua voz. Quem tem comunhão com o Senhor, conhece a sua voz. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor, e o nosso pastor é o Senhor, e nada nos faltará. Em Jeremias 33, 3 está escrito: clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandes e insondáveis que você não conhece. A voz de Deus, Ele vai nos responder, Ele vai falar conosco e vai nos mostrar coisas grandes e insondáveis que nós não conhecemos. É para isso que serve a voz de Deus. Em Romanos 10, 17 diz que a fé vem por se ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A nossa fé, ela vai vir mediante a meditação da palavra, ou seja, quando nós ouvimos a voz de Deus. Caro ouvinte, em Oséias 6, 3 diz que nós devemos conhecer e continuar, ou seja, prosseguir em conhecer o Senhor. É algo que tem que ser diário. A busca pelo conhecimento de Deus tem que ser algo diário. E quanto mais nós buscamos a presença de Deus, mais o conhecemos. E mais Ele falará aos nossos corações por meio do seu Espírito. Quanto mais conhecemos, quanto mais buscamos o Senhor, mais Ele falará conosco por meio do seu Espírito, usando o quê? A sua palavra. É essa busca que temos que ter diária, da leitura da palavra, de ouvir uma mensagem, de ouvir louvores. Isso aumenta a nossa fé e Deus fala conosco por meio do seu Espírito que habita em nós. Hoje, você pode estar numa situação que necessita muito de ouvir a voz de Deus, mas você ainda está no seu imaginário, achando que Deus só fala da forma transcendental. Deus se apresenta por meio de um anjo e transmite a sua palavra. Ele pode fazer isso? Claro que pode, e faz. E faz, porque Ele é Deus. Ele fala da maneira que Ele quer e como Ele quer para atingir o objetivo dEle em nossas vidas. Mas o que Ele nos deixou disponível e está disponível para mim e para você é a sua palavra, para que nós possamos entender que é por meio dela que a voz dEle vai ressoar em nossos corações, vai falar conosco, vai moldar o nosso caráter. É a sua palavra. E a palavra de Deus confronta, caro ouvinte. A voz de Deus, quando ela vem, ela confronta. Quando o Senhor Jesus Cristo apareceu para Saulo no caminho de Damasco, Saulo, que era um perseguidor de cristão, que era o perseguidor de Cristo, o Senhor disse para ele assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? O Senhor fala para chamar a atenção dos seus. O Senhor fala por meio da sua palavra para nos exortar. Mas hoje,
Você às vezes ainda está achando que Deus vai falar contigo como falou com Saulo. Ele pode falar, mas a palavra dele está disponível para falar ao seu coração. A voz dele vai falar contigo neste momento, nos versículos que eu irei ler. Você está precisando de refúgio? Salmo 46, 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A incredulidade paira em seu coração? Salmo 102, verso 17. Responderá à oração dos desamparados. As suas súplicas não desprezará. Deus te responderá. Romanos 8, 28. Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Isso é para aqueles que não entendem por que estão passando pelo que estão passando. O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? E Deus está falando, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você está precisando de segurança? Romanos 8,31. Que diremos, pois, diante de todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, caro ouvinte, pode ficar tranquilo, você está seguro. Quem será contra você? Você está se sentindo derrotado, está com sentimento de derrota? Olha o que o Senhor, a voz de Deus, nesse momento para você e para mim. Romanos 8,37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais do que vencedores. Você está aflito? Salmo 121, 2 diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Você está ansioso, a ansiedade está te consumindo. Olha o que a voz de Deus fala comigo e com você em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Você está fraco? Olha o que Filipenses 4, verso 13 diz, que nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Você está diante de um obstáculo, de uma luta que se mostra intransponível aos seus olhos? Olha o que diz Efésios 3,20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ele faz infinitamente mais do que você está pensando ou pedindo, caro ouvinte. Você vai vencer essa luta. João 17,15, para aqueles que estão com medo. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do mal, os proteja do maligno. É o Senhor Jesus Cristo, na oração sacerdotal, quando ele ora por mim e por você. Uma oração totalmente voltada para aqueles que viriam depois. Nós. Você está com medo? Jesus Cristo lá atrás intercedeu por mim e por você. Você acha que a intercessão de Jesus ela não tem o seu efeito? Você acha que Deus não ouviu o que Jesus pediu? Ele está intercedendo por mim e por você, então não tenha medo. Ele está à direita de Deus Pai e continua intercedendo por mim e por você, não tenha medo. E esses dois últimos é a voz de Deus, para aqueles que ainda não entenderam o que Jesus Cristo representa. João 3,16 diz, um verso conhecido: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho para morrer naquela cruz, por mim e por você. Esse é Jesus. Esse é o amor de Deus. E Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo deixou muito claro, tudo o que ele veio fazer é para mostrar que me ama e que te ama. E que ele é o único caminho, não há outro caminho. Podem te oferecer diversos caminhos, mas o que diz a voz de Deus, por meio da sua palavra? Que Jesus Cristo é o único caminho. Jesus Cristo é a única verdade, não há outras verdades. A verdade é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a vida, não existe outras vidas, a vida é Jesus Cristo. E ele diz que ninguém vai ao Pai, ninguém vai morar eternamente com o Pai, a não ser por Jesus. Jesus é a ponte que nos liga à eternidade, que nos liga ao Senhor, que nos liga à salvação. Então hoje eu li aqui alguns versículos dos inúmeros que existem. A voz de Deus está aí, está batendo o seu coração. Ele está dizendo que está com você, que você não vai perder, que você não vai morrer,
eternamente se você acreditar que Jesus Cristo veio para lhe salvar. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para nós termos bom ânimo porque ele venceu o mundo. A voz de Deus, hoje ela chega para mim e para você, para nos esclarecer, para nos acalmar e para nos ensinar a importância de buscarmos a sua presença em oração e meditação da sua palavra. A voz de Deus. Que Deus te abençoe, caro ouvinte. Em nome de Jesus. Amém.